aluno! Vamos começar agora a estudar o imposto de exportação, sua base legal e princípios. E você sabe se a arrecadação do imposto na exportação é vinculada? Não? Então, não perca nenhum detalhe das explicações do professor Edivaldo Nilo, que começam agora. Boa aula! Vamos nessa? Amigos e amigas do IOB, vamos agora nesse bloco tratar do imposto de exportação. Vamos aqui pegar as principais dicas para a sua prova de domingo, os principais temas do imposto de exportação para fins de cobrança na prova de domingo da Receita Federal do Brasil. Antes de iniciar e dar dicas aí valiosas para a sua prova, pontos importantes, vamos aqui e terminar as nossas questões sobre imposto de importação. Veja aqui essa questão do imposto de importação. A base de cálculo do imposto sobre as importações, quando a alíquota seja ad valorem, é o valor aduaneiro. Essa questão é linda para você perceber e interpretar de maneira correta e não errar na sua prova. Até aí estava certo, né? É ad valorem ou valor aduaneiro. Mas veja o ou seja, ele diz, ou seja, o valor pelo qual foi realizado eventual negócio jurídico referente à importação. Essa parte final invalida o enunciado, torna a alternativa falsa. Por quê? Quando ele fala ou seja, ele quer dizer isto é, em outras palavras. Ele disse para você, candidato, que o valor aduaneiro é o valor pelo qual foi realizado o eventual negócio jurídico, e não é. O valor aduaneiro, como você viu comigo, é o valor real da mercadoria. Então, por isso, essa alternativa é falsa, por causa do ou seja. Ele quis colocar como equivalente o valor aduaneiro com o valor pelo qual foi realizado o eventual negócio jurídico, que tornou a alternativa falsa. Vamos à próxima. Constitui base de cálculo do imposto de importação, quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro das mercadorias conforme definido no acordo de valoração aduaneira. Aí está certo. Por quê? Porque ele não definiu o que é valor aduaneiro. O valor aduaneiro é o valor real da mercadoria. E veja, não é o valor de eventual negócio jurídico, ou seja, o valor que foi vendido no contrato de compra e venda da mercadoria, e sim o valor real da mercadoria. E este enunciado aí está perfeito, falando apenas que é o valor aduaneiro da mercadoria e ponto final. Ok? Item anterior, falso. Este item verdadeiro. Próximo item. O imposto incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada destinada ao exterior. Aqui já estamos tratando do nosso querido imposto de exportação. Vamos a ele. Pessoal, quero dar aqui uma dica valiosa para a sua prova. Vocês sabem, o imposto de exportação, ele é tratado nos artigos 23 a 28 do CTN. Chama a sua atenção que isso está sendo cobrado em prova, que o artigo 28 do CTN, ele não foi recepcionado pelo texto constitucional. Por que eu digo isso? Porque você vai no artigo 167, inciso 4 do texto constitucional, e você vai verificar que a regra é que os impostos são tributos de arrecadação não vinculada. O que quer dizer isso? Que a arrecadação do imposto não pode ser vinculada, em regra, a um órgão, fundo ou despesa. E o que é que o artigo 28 fala? Que a arrecadação do imposto de exportação, ela vai ser vinculada. E isso não é compatível, não está de acordo com o nosso texto constitucional. Então veja que o artigo 28 do CTN não foi recepcionado pelo texto constitucional, então ele não tem mais validade jurídica. Aí, eu acho que eu vou falar aqui para você agora é o mais importante, é fundamental. Veja que o imposto de exportação também é tratado no regulamento aduaneiro. Mas nesse finalzinho, pessoal, hoje já estamos na quinta, eu só quero que você tenha um pouquinho de sabedoria, e isso eu utilizo a minha experiência de ter resolvido todas as provas da ESAF desde 1988.
Eu resolvi todos. Vocês sabem que eu tenho um livro, 3.001 questões da ESAF. Mas quando eu mandei para o editor, tinha mais de 6.000, só que ele cortou pela metade. E agora eu também consegui resolver todas as questões de legislação tributária e aduaneira existentes. O que eu chamo a sua atenção do imposto de exportação? Que cai demais, e ele é bem pequenininho, o Decreto-Lei 1578 de 1977. Ele é pequenininho e ele cai demais em prova da ESAF. Então, o Decreto-Lei, por que é Decreto-Lei? Antes do surgimento da medida provisória, a MP era chamada de Decreto-Lei. Ou seja, o Decreto-Lei é a antiga medida provisória. O Decreto-Lei aí foi a lei que instituiu, foi a lei que criou o imposto de exportação. Veja que esse Decreto-Lei não é o decreto regulamentar, não é o regulamento aduaneiro de 2009. Aqui estamos falando da lei que instituiu o imposto de exportação, 1578-77, é bem pequenininha, vale demais a leitura. Vamos falar aqui dos principais aspectos, né, dessa lei e alguns aspectos do regulamento. Mas eu quero que você faça a leitura dessa lei, porque ela tem uma relação de custo-benefício altíssimo. Beleza? Então veja, artigo 28 do CTN não foi recepcionado pelo texto constitucional, porque os impostos não têm arrecadação vinculada, ou seja, a regra aqui que imposto não pode ter arrecadação vinculada e o artigo 28 estabelece uma arrecadação vinculada do imposto. Ok? A arrecadação não pode ter destino específico para órgão, fundo ou despesa, em regra, e o artigo 28 está desobedecendo isso, então não foi recepcionado. É importantíssimo, custo-benefício altíssimo, você não vai perder 20 minutos lendo essa lei, leia pelo menos 2 vezes, você vai acertar as questões da prova, Decreto-Lei 1578 e 77. Outro ponto que cai demais em prova é o seguinte, a legislação aduaneira estabelece que se há uma omissão, se há uma lacuna em relação ao imposto de exportação, eu vou aplicar as normas do imposto de importação. Então veja que é a chamada aplicação subsidiária. O que é aplicação subsidiária? É que no caso de lacuna, de omissão, tem uma situação concreta e eu não encontro norma jurídica para solucionar aquele fato, aquela situação. O que é que eu faço? Eu posso vir aplicar subsidiariamente as regras do imposto de importação. Agora veja que é só no caso de omissão ou de lacuna normativa, ou seja, de inexistência de regra. No caso de inexistência de regra, eu aplico subsidiariamente as regras do imposto de importação. Outro ponto, em relação aos princípios, eu quero chamar a sua atenção apenas do seguinte. Em relação aos princípios constitucionais aplicados ao imposto de exportação, eu quero chamar a sua atenção que não é aplicável ao imposto de importação, não é aplicável ao imposto de exportação, nem o princípio da anterioridade anual, nem o princípio da anterioridade nonagesimal. Veja que chama a sua atenção que a anterioridade anual pode vir na sua prova como anterioridade. Isto é, quando está na sua prova da ESAF anterioridade sem complemento, sem adjetivação, sem o anual, você considera como se fosse anterioridade anual. Ou seja, anterioridade, falando na sua prova, você já se liga, é anterioridade anual. Quando é a nonagesimal, você vai verificar que é o prazo de 90 dias após a instituição ou majoração do imposto. Também não se aplica ao imposto de exportação. Chama a sua atenção que na prova do MDIC, prova recente da ESAF, foi chamada a anterioridade nonagesimal de princípio da carência tributária. O que é a carência tributária? É anterioridade nonagesimal, ou também chamada de anterioridade especial, ou também chamada de anterioridade mitigada. Então veja, temos 4 nomes para anterioridade nonagesimal,
carência tributária, anterioridade especial, anterioridade mitigada e anterioridade nonagesimal. E ainda também, às vezes aparece em prova prazo de noventena. Não há distinção, é o prazo de 90 dias e não se aplica ao imposto de exportação. Princípio da seletividade também não se aplica ao imposto de exportação. Chama a sua atenção, meu amigo, minha amiga, que aqui também há a flexibilização em relação ao imposto de exportação no que se refere ao princípio da legalidade. Só que aqui tem uma particularidade fundamental que a ESAF gosta muito. Você sabe que o artigo 153, parágrafo 1º do texto constitucional da nossa Constituição estabelece que pode-se alterar a alíquota do imposto de exportação, pode-se alterar a alíquota do imposto de exportação nos termos da lei. E aqui, o Decreto-Lei 1578 de 77 é claro, e isso você tem que saber. Ele estabelece que a alíquota do imposto de exportação é de 30%. E afirma que essa alíquota ela só pode ser aumentada 5 vezes o valor que já é estabelecido em lei. Isso vai cair na sua prova, se ligue. Então, o que é que ela quer dizer? Que a alíquota do imposto de exportação só pode variar essa percentagem entre 30% a 150%. Isto é, quando o Poder Executivo, através de resolução do CAMEX, alterar a alíquota do imposto de exportação, essa variação só pode ser entre 30% a 150%. Agora se ligue, e o examinador gosta de misturar os assuntos. Aqui não é que nem o IPI. No IPI você viu que o aumento ele pode ser de até 30 pontos percentuais. Mas não tem limitação de 150%. Aqui não. Se a alíquota está em 30%, eu já posso aumentar para 150%. Veja que no IPI o que acontece? Se a alíquota é 30%, eu posso aumentar para 60%. Depois posso fazer novo aumento no IPI? Posso para 90%, para 120%, para 150%. Aqui não. Aqui é entre 30% a 150%. Então o aumento aqui já pode ser direto para 150%. Veja que a alíquota do imposto de exportação varia entre 30% e 150% através da resolução do CAMEX. Ela está limitada à lei, aos termos legais, que é a variação entre 30% a 150% da percentagem da aplicação da alíquota do imposto de exportação. Agora você já pode responder o quiz, assim você absorve melhor o conteúdo e confere o resultado do seu desempenho na disciplina. Boa sorte!